E essa semana foi uma semana de confirmação daquilo que ele trouxe para mim, daquilo que ele queria dividir com a igreja. Se eu fosse dar um título para essa palavra, eu falaria que o poder da palavra que muda futuro. As palavras, elas determinam o nosso futuro. As palavras, elas determinam quais são os limites da sua vida. E queria convidar os irmãos para abrir Provérbios, no capítulo Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que as usam habitualmente, ou em outras versões sabiamente, serão recompensados, ou comerão de seus frutos, em outras versões. Morte e vida está no poder da língua. E tem uma passagem no Talmud, que eu estava estudando, que é muito profunda, que fala de diversas vezes sobre a fala, sobre como falar, sabedoria na fala. No Talmud diz que as palavras, elas têm o poder de matar 3 pessoas. A que fala, a que vai ser atingida é quem está no meio do caminho, que é um interlocutor que possa levar a palavra, seja ela de morte ou de vida. Se for de vida, ela trará vida. Se for de morte, ela vai matar. O mesmo Talmud vai dizer que as palavras, ela é a única que não tem o poder do braço para se defender. Que elas são as únicas que têm o poder de matar alguém em vida. E viver em vida morta. E tem um testemunho muito forte, me permitam dividir com os irmãos, de um pastor, que ele estava com o ministério dele fluindo, glória a Deus, estava bom, estava vivendo em fé, igreja bombando, a família na bênção. Entrou uma irmã certa feita na igreja e falou que estava tendo um caso com ele. Aquilo ruiu a igreja. Pior do que ela falar isso, ela deu detalhes das partes íntimas daquele pastor. Isso destruiu o ministério dele. Ruiu o ministério dele de uma forma que os irmãos não têm noção. Ele perdeu esposa, ele perdeu filhos, ele perdeu o ministério. E esse homem, ele foi para o meio do mato. Ele tinha uma casa de família no meio do mato e voltou para o meio do mato. Se passaram 12 anos. Aquela mulher se converteu. E desabafando com um pastor daqueles que foram um dos pastores que excluíram aquele pastor, porque ela não só entrou em qualquer culto, se os irmãos não sabem. Ela entrou num culto de consagração, onde havia todos os pastores daquela congregação, de uma grande igreja. Então era uma congregação com vários pastores, nomeando alguns pastores. E ela falou que ela era apaixonada por aquele pastor, e certa feita ele entrou no hospital para fazer um exame. E ela viu ele nu. E viu detalhes do corpo dele e tinha se apaixonado por ele. E queria ele, e o modo de tê-lo, tirando ele da família, foi fazendo o que ela fez. Passou-se os anos, foram atrás desse pastor, com a carteirinha dele de membro, carteirinha dele de pastor. Falaram, você pode voltar, você foi injustiçado. Ele, você está trazendo minha carteirinha de volta. Mas você vai trazer minha mulher de volta? Você vai trazer meus filhos de volta? Você vai trazer o que eu perdi de volta? O que eu quero sintetizar é que aquele homem morreu. Literalmente. Se desviou e nunca mais voltou. As palavras não sendo bem usadas, ou elas não usando, geram morte. Isaías vai dizer que, Isaías no capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando usamos a palavra de Deus na nossa boca, geramos vida. Quando usamos a palavra de Deus, pode estar o que houver, irmãos, ele muda a história. Ele transforma tudo. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra, sobre a face das águas. Mas em uma palavra, se os irmãos puderem abrir comigo, Gênesis, no versículo capítulo 1.
Versículo 2 vai dizer: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobriu o mar que envolvia a terra, e o Espírito do Senhor se movia pela face das águas. E disse Deus: haja luz. E Deus fez o que era luz, e chamou a luz de dia, e assim sucessivamente. Ou seja, em uma palavra, irmãos, uma palavra, Deus mudou. Estava um cenário de caos, um cenário de completo caos. Alguns estudiosos, até tinham as vídeos com o pastor, vão dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 possa ser alguns milhares de anos que houve uma criação pré-adâmica que foi destruída e que por isso que estava esse caos, sem forma, sem nada. Mas na palavra, na sua palavra, ele mudou todo o caos, transformou tudo. E o mais profundo é que esse poder foi dado a nós. Eu não sei qual é a área da sua vida que está em completo caos. Eu não sei se é na sua família, eu não sei se é na sua vida financeira, eu não sei se os seus sonhos estão frustrados, eu não sei o que está em caos na tua vida. Mas a palavra de Deus, ela muda. Ela traz o caos. E o mais profundo, que quando o Senhor fala que Ele restaura, Ele vai transformando. Com a sua palavra, Ele decretou o fim do caos. E quando a gente vai olhar no hebraico, a palavra transformar, ou na palavra de formar, a palavra bará, no hebraico, vai dizer que Ele deu forma. Ele transformou, Ele moldou, Ele deu forma àquilo que não tinha nada. Eu ouvi um pastor falar que a tua realidade de hoje, ela não pode casar com o futuro da tua promessa. A tua realidade, ela não pode espelhar o teu futuro ou a tua promessa, porque não é milagre, senão não é Deus fazendo. Então tem vezes que a gente pode estar em completo caos, mas se Deus te prometeu, Deus falou, traz a existência. Se Deus te prometeu, se Deus falou que você vai ser abençoado, que você vai ser bem sucedido, eu não sei se você é um negócio, eu não sei se é uma casa, a conquista de um bem, ou se é aquilo que Ele quer fazer no teu ministério, se Ele te prometeu, se Ele falou que vai fazer, Ele vai restaurar, Ele vai mudar. Mas porque Ele foi bem claro, assim será a palavra que sai da minha boca. O ser humano é o único ser que foi dotado com essa habilidade. Por sermos criação, feito, sermos uma extensão de Deus. Ele nos criou como forma dele. Então, todos os animais, ninguém tem o poder da fala. A Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo de Gênesis, no versículo 2, versículo 3, que a serpente é o animal mais inteligente que Deus criou. Haja vista que a serpente ou ela andava ou ela voava, irmãos. E ela falava. Vocês sabiam? Porque a serpente, quando ela chegou para falar com Eva não se assustou. Nossa, a serpente está falando. Não. Ela tinha um vocabulário limitado. A serpente, ela desenvolvia, ela falava. Ela tinha seu vocabulário limitado. Tanto que a Bíblia vai dizer que é o animal mais inteligente que Deus havia criado. E o que aconteceu? Ela teve a sentença, ela começou a se arrastar, então ela não podia mais voar nem andar, não sei se ela voava ou andava. Mas o único ser capacitado e moldado para fazer aquilo que o Senhor designou, com o poder da sua palavra, e usar a sua palavra a favor de nós, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar o momento, somos nós, o ser humano. E tem gente que usa para gerar morte. Tem muita gente que, no afã das emoções, determinam morte para os seus filhos, para sua família, começa a desacreditar. Somos especialistas em falar sobre morte, em conversar sobre morte. O mais profundo, quando eu estava estudando sobre isso, os irmãos sabiam que há uma coincidência, não sei se é coincidência ou diabo-cidência, que quando você vai falar, estou morto de fome,
Estou morto de sede. Você está trazendo uma legalidade para a tua vida? E por que o inimigo ele usa isso? E o mais profundo que eu fui pesquisar, o chinês fala isso. O americano fala isso. Ou seja, é uma coisa muito corriqueira, seja qual idioma que for. O inimigo ele usa das mínimas frechas para tentar entrar na nossa vida, para criar o caos. E quando geramos vida, vivemos do fruto daquilo que falamos. Comemos do fruto que falamos. Isaías, no capítulo 57, também vai dizer, quem puder abrir, no versículo 19, com o fruto dos seus lábios criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto. Ele cria a paz. Isaías 57, 19. Com o fruto dos seus lábios criei a paz para os que estão perto e para os que estão longe. Irmãos, decreta. Se ele falou que vai fazer, se ele falou que vai mudar. E o mais profundo aqui, como eu tinha dito antes, o criar no hebraico, a palavra parar, diz que é moldar, dar forma. Começa a dar forma para o teu milagre. Começa a falar o teu milagre. Começa a projetar o seu milagre, irmãos. Começa a dizer aquilo que o Senhor prometeu. Começa a gerar. Salmo 127, no versículo 3 e 5, vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São nascidos na juventude, como feliz um homem que, como aljavas, enche deles e não será humilhado quando enfrentar. Os filhos, e Provérbios 17, 6 vai dizer: os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Começa a decretar isso na vida dos teus filhos, na vida da sua família, porque Ele vai fazer, Ele vai gerar vida. Talvez você esteja olhando para a situação, olhando para a pessoa agora e diga assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você só está limitando. Entende uma coisa, irmãos? As palavras limitam o poder de Deus na sua vida. Vou ser mais claro. Se você foi derrotado em alguma área da sua vida, foi porque as suas palavras te levaram a essa derrota. Isso mexeu comigo. Deus falou isso comigo. Isso mexeu com as minhas estruturas. Se hoje somos derrotados em alguma área da nossa vida, foi porque nossas palavras geraram isso. E Deus me fez lembrar que com 19 anos, irmãos, assim que eu saí do quartel, eu estava numa luta, eu vi um rapaz, Deus é tremendo, e ele virou para mim, eu lembro o nome dele até hoje, Júlio César. Eu conversando com ele, em algum momento, na porta do quartel, que não foi prestar um serviço no quartel naquela vez, eu estava para sair do quartel, e ele falou: sou engenheiro eletricista. Eu falei: pô, negão, engenheiro, eletricista. Eu falei: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Meus rumos foram moldados para outra coisa, mas eu esqueci. Esqueci. Passou-se os anos. Mas aquilo ardia no meu coração: quero ser engenheiro. Não quero ser engenheiro civil, não quero ser engenheiro de automação, quero ser engenheiro eletricista. Eu determinei isso no meu coração. Eu conheço uma pessoa que fala: eu um dia vou ser o presidente da República. Há 22 anos atrás, o atual era chamado de louco quando ele falava isso. Não limita o poder de Deus na sua vida, irmãos. Não limita o poder de Deus. Se Ele falou que você vai chegar, você vai. Se Ele falou que vai te dar, Ele vai te dar. Comece a trazer. Começa a dar forma ao teu milagre. Começa a dizer para o teu milagre. Eu tinha um sério problema quando a minha esposa falava assim: eu estou orado pelo esposo da nossa filha, então eu falava: Senhor, cara. Mas Deus começou a mover meu coração. Ora pelo esposo dela, pelos filhos dela, porque é palavra de Deus. Porque é palavra de Deus, irmãos. Eu, como sacerdote, como pai, eu preciso gerar na vida da minha filha.
Palavras de bênção, palavras de cura, palavras de libertação, palavras de restauração. A extensão do pecado da minha família, que não é crente, não vai permanecer na geração dela, vai se quebrar. Assim como na vida dos seus filhos. Não se perpetua, quebra a maldição, porque Deus prometeu e Ele vai fazer. Se você foi derrotado em alguma área da sua vida, porque as suas palavras te permitiram que você não ia conseguir, se você declarou com a sua boca e trouxe isso no natural, o espiritual se moveu nesse sentido. Entende uma coisa? Quando você fala palavras que o Senhor colocou aqui como promessa para nós, mexe as estruturas do reino espiritual. Você talvez fale assim, eu tenho falado com Deus, eu tenho orado em silêncio. Mas quando você declara, com a chamada na oratória de voz ativa, que é a voz que declara, a voz que chama a atenção, a voz que abre os pulmões, irmão, a coisa muda de figura, muda completamente. Muda completamente. Você está trazendo a existência. Porque a fé, ela enxerga no mundo espiritual as promessas que ainda não se materializaram. Se você tem fé, exerce. Começa a trazer. Começa a fazer. Porque a fé, ela declara a realidade que ainda vai se materializar, que ainda não se materializou. E eu sempre falei com minha esposa, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelo nosso carro. Eu não tenho, mas eu vou ver, porque ele me prometeu, então eu vou começar a orar. Mas, Senhor, eu quero desse jeito. Senhor, eu quero daquele jeito. Então, irmãos, já passaram por essa experiência. Pediu de um jeitinho, Senhor, vai e molda do teu jeito. Pede. Deixa a fé enxergar. Já está liberado. O Senhor vai dizer que todas as bênçãos do reino espiritual já estão liberadas. Porque você não pega. Porque você não toma posse disso. E o mais profundo é que o inimigo, ele é tão astuto que você entra na igreja domingo, eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor, eu vou vencer quando você senta em casa algum dia da semana, a economia tá ruim, é verdade, tá, o negócio tá ruim, tá feio, a gasolina tá cara. Isso, a Covid aí, cara, como é que pode estar? Eita, as palavras estão abrindo, tá entrando sorrateiramente. E você vai absorvendo, daqui a pouco você vai falar, poxa, tá vendo a gasolina? A gasolina tá cara, né, pô? Mas, pelo amor de Deus, não dá nem pra andar mais de carro, né? O seu inimigo tá vindo. Você tá abrindo um caminho de quê pra tua vida? Não dá nem mais pra andar de carro, né? Eu fico imaginando o Espírito Santo de uma hora dessa te olhando. É porque sucessivamente a gente é levado a isso. Mas quando você fala, não, eu não quero saber da gasolina, eu não quero saber de crise. Tá em crise? Eu nem sabia, mano. Eu tô olhando para um lugar onde está tudo já liberado para mim. No momento certo vai chegar. E no momento certo eu vou tomar posse. Então, graças a Deus. As palavras, ela cria e molda a realidade espiritual daquilo que Deus já liberou para a tua vida. Mas se você não exercer, se você não falar, se você não comer do fruto dessas palavras, você vai comer dos frutos das palavras ruins. E é isso que as pessoas vivem. E elas fazem o quê? Elas nem vivem uma bênção completa e nem vivem um desastre completo. São homens, como a Bíblia diz, né? São homens de ânimo dobro. Irmãos, e entende uma coisa, ou és quente ou és frio, que morre ele vomita. A gente fica nessa, postergando. Uma hora tô dentro da igreja, eu sou mais que vencedor, eu vou vencer. Chega lá fora, tá caro, tá ruim, né? Mas o negócio tá forte, cara, o negócio tá sério, o ímpio chega. Aí, que situação, o nosso país não tem futuro, não. Caramba, pô, já é verdade, né? O negócio tá sério, né? Caraca, minha esposa tá grávida, cara, tá tudo caro, né? Como é que vai ser, cara? Imagina. E tem circunstâncias que viram assim, pô, é difícil, eu vou fazer filho pra quê? Botar filho no mundo? Esse mundo tá perdido. Pra que eu vou trazer filho no mundo? E filhos são promessa, aí muita gente fica falando hoje é realidade natural. Muitas mulheres não querem ter mais filhos.
Muitas mulheres falam, eu estragar meu corpo, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E isso vai entrando como ervas daninhas na cabeça de muitas mulheres que vão se... Não quero isso não pra minha vida, não. Não, eu vou pensar em mim. Não, eu não quero isso, isso é benção não. Isso não é benção não. Eu não preciso disso. Não preciso disso. Nada. Persevera, irmãos. Persevera. Eu olho pra cá, eu não vejo a garagem. Eu olho para vocês, eu vejo uma multidão, irmãos. Eu vejo aquilo que Deus me mostrou na visão. Porque eu já sei que tenho liberado. Eu sei que eu tenho liberado. E o mais profundo que Deus fez comigo é que Ele mostrou a realidade de que se eu estiver perseverando e a realidade se eu desistir. E o mais profundo é que Ele me mostrou e Ele não precisou falar nada. A minha mente já me remeteu o versículo. Céus e terras estão postos diante de ti. Tenho colocado diante de ti morte e vida. Ele te dá a prova, mas ele te ajuda e te dá o gabarito. Tenho te dado morte e vida. Escolhe, pois, a vida, para que viva bem não só tu, mas a tua casa. Isso é muito profundo. É muito profundo para você entender daquilo que Deus tem proporcionado para nós. Ele não vai te sufocar. Ele não vai fazer tudo. Eu fiquei impactado com o testemunho de um pastor que ele foi para uma igreja ribeirinha e ele, toda vez que eu começava o culto, só tinha ele e a irmã dele, o irmãozinho tocando e a irmã dele sentada. E eu quero que a multidão se levante, porque eu quero cantar o hino. Ele pegava a guitarra e falava. E a irmã dele falava, que multidão que você está vendo? Estou vendo pelos olhos da fé. Eu estou vendo pelos olhos da fé. E ele disse que aonde era aquela igreja ribeirinha, ele fez um campo, que hoje é 4.000 pessoas, irmãos, capitão da igreja. Que um campo de mais de 40.000 igrejas, com 18 barcos ribeirinhos de igreja. Olha o ministério desse homem, o que virou. Que a visão, ela não tem limite. A fé, ela não limita o poder de Deus. Que limita o nosso consciente, a gente olhar a minha realidade de hoje. A minha realidade de hoje, irmãos, é totalmente diferente daquilo que Deus prometeu para mim. Mas se eu olhar minha realidade hoje, eu não vou falar aquilo e viver com as minhas palavras, vivendo dia após dia na fé, aquilo que Deus me prometeu. Deus falou para mim que eu vou ser você. Então ela vai ser, meus filhos vão ser, eu vou dizer, eu vou fazer. Se você não trazer isso, você vai ficar refém do desastre. Refém das derrotas. Você não vai ser um derrotado completo nem um vencedor completo. Você vai ser um mediano, um medíocre. E quantos que você olha à sua volta são medíocres? Fique bem na média. Não é isso que Deus tem para nossas vidas. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para a tua posteridade. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, dos que produzem os lábios, ele te satisfaz. Eu posso fazer um desafio com os irmãos? Eu fiz um desafio com a minha esposa em casa. Eu fiz uma pergunta para ela. Eu quero desafiar os irmãos. O que determina o que você pensa? A sua mente ou a sua boca? O que determina o que você pensa? Os seus pensamentos são determinados por quem? Pela sua boca ou pela sua mente? Vou ajudar vocês. Vocês podem cantar mentalmente. Vocês contem de 1 a 50? No 3. 1, 2, 3. Contem. Agora fala seu nome em voz alta, todo. Fala. Fala vocês. Fala. A sua mente não teve que parar de contar para falar seu nome? Então quem determina o que você pensa? O que o escritor de Provérbios está dizendo? Que do fruto da boca o coração se farta, dos que produzem os lábios que se satisfaz. Não é o que você fala que determina teus pensamentos.
É o que você diz que determina seus pensamentos. Se você diz que você é uma vencedora, que você é uma ótima esposa, que você vai vencer, você vai começar a agir e pensar dessa forma. Se você disser que você é uma mulher de oração, que eu vou vencer, que a minha mente não vai dizer para mim que eu vou fazer aquela graduação, que eu vou conquistar, que eu vou vencer, eu vou, irmãos. Irmãos, vocês não sabem o medo que eu tive quando eu me dei no primeiro semestre, só conta. Eu falei assim, eu só sabia de ler, agora tem que contar. Porque era um cara que eu lia muito para tentar ser diferente de todo mundo. Porque eu vim de família pobre, então eu achava que eu tinha que saber muito. Para bater de frente com as pessoas, para achar que a prepotência me levaria a algum lugar. Quando eu me dei com as exatas, eu falei assim, meu pai do eterno. Aí eu já repeti, eu falei assim, começou a bater. Eu falei, não, ele não abriu essa porta para mim, Ivan. Ele não me deu essa bolsa à toa. Ele não me colocou aqui à toa. Se ele me colocou aqui, ele quer ser diferente, ele quer ser o melhor. E eu comecei a me esmerar, eu comecei a fazer. Então eu vou ser diferente, eu vou ser o melhor. Se eu for para fazer, eu tenho que fazer diferente. Porque eles precisam ver que eu sou servo de Deus. O servo de Deus é diferenciado. Irmãos, entende uma coisa. Não era o lugar que José estava, mas era José. E vivendo com as palavras que ele via, das promessas que ele tinha. José, no meio dos seus irmãos, ele se destacava. Saiu do meio dos seus irmãos, como escravo, se destacou. Foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar se destaca. O inimigo armou uma brecha, mas do mesmo jeito ele continuou se destacando. Não é o lugar que você está, mas quem você é. E aquilo que está determinado dentro da sua mente, com a sua boca, com os seus lábios, que produzem, o seu coração fica mais forte. A gente tem um ledo engano de achar que o que determina os meus pensamentos, aquilo que eu penso e aquilo que eu vou olhar a minha visão de futuro, é a minha cabeça. Não é. São as suas palavras. Se você não começar a mudar o panorama e começar a trazer existência, você não vai fluir, não vai crescer. O mais interessante é que a neurociência, hoje, ela só começou a testificar a Bíblia. A neurociência, ela começou a comprovar, o Gregor Shell, um dos neurocientistas mais famosos, vai dizer que a sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Sabe o que é o mais profundo? É que você pega Pedro e ele vai falar sobre o quê? Que a língua é como o quê? Que a língua é como um leme. E você sabe qual é a função do leme? No navio? Navio gigante, um leme pequenininho. O leme, ele determina a direção. E o norte. O que o seu leme tem direcionado? O que o seu leme, para onde o seu leme tem levado o seu navio da sua vida? O que esse leme, chamado língua, tem levado o navio da sua vida? Tem vezes que a gente tem usado o nosso leme para o fracasso. Tem dias que a gente está aqui, glória, aleluia, sou mais que vencedor, eu sou vencedor, minha família é vencedora, o seu barco está arrumando a vitória, o seu barco está fluindo, o seu barco está agindo, a minha família vai vencer, não há dúvidas, pode falar, pode dizer que não é, pode dizer que não vai acontecer, mas eu acredito, e você está aqui, mas em algum momento você começa a falar, será? E o seu barco vai começar a perder a direção. Ele estava arrumando a vitória, mas quando você falou, quando você declarou isso com seus lábios, você começou a pensar desse jeito. Começou a trazer o fracasso. Começou a se perder no meio do caminho. Você se perde. Se você não gosta de alguma área da sua vida, comece a mudar seu modo de pensar sobre isso. Tem certas áreas da minha vida que eu não gosto. E Deus tem trabalhado em mim de declarar para o reino espiritual, para o reino material, que eu vou mudar a situação dessa área da minha vida. E como a gente pode mudar? Como a gente pode começar a arrumar
com o nosso barco à vitória e parar de viver em naufrágios e naufrágios e naufrágios. Como você pode fazer isso? A neurociência vai dizer que a gente tem os pensamentos que começam a criar vias neurais. Os psicólogos aqui presentes podem testificar isso. São vias neurais, são pensamentos que criam caminhos dentro da sua mente. Você já viu um campo todo florido? E quando se abre, você vê alguns caminhos, de tanto pisar, de tanto passarem por aquele caminho, começa aquele capim ficar pisado e não nasce mais nada ali? Assim são as vias neurais na sua mente. Que automaticamente, quando você pensa em alguma coisa relacionada com aquilo, automaticamente a sua mente pega esse atalho. Automaticamente a sua mente te remete a isso. Eu vou contar um testemunho meu. Eu não podia ser pai. Eu achava que não podia ser pai. Porque eu sempre ouvi do meu pai que eu ia ser frustrado. Que eu não ia ter família. Que eu era um fracassado. Então eu sempre achei que era ser pai. Eu não vou ser pai. E eu declarava isso. Eu declarava com a minha boca. Até com um camarada domingo de manhã, camarada aí que vocês devem... Acho que vocês não conhecem muito bem não, ele tem os métodos meio ortodoxos para conversar com as pessoas, entendeu? Eu fui chegar para ele, eu tive a infeliz ideia de chegar para ele e falar assim, pô, teve uma pregação que ele falou sobre o poder das palavras. Foi a palavra dele que me... Talvez ele nem lembre, mas ele deu uma aula sobre isso uma vez. Eu falei, eu entendi o que o senhor falou, agora eu entendi. Sobre promessas, sobre futuro. O meu futuro é ficar sozinho. Acho que o meu futuro não é ser pai. Acho que o meu futuro... Eu entendi. Não, só faltou ele dar um tapa na minha cara, que ele deu 2 tapas no meu peito que ficou uma marca por um bom tempo. E ele me agarrou pela camisa assim no meio da igreja, todo mundo olhando. Falou, para de palhaçada. Deus tem um futuro para a tua vida. Você vai ser pai. Você vai ser um ótimo marido. Você vai vencer. Eu estava destruído mentalmente. Porque eu tive um fracasso no relacionamento. Então, automaticamente, os meus pensamentos, quando eu pensava em família, pegavam esses atalhos. Mas eu comecei a mudar. Falei, Senhor, aquele homem falou para mim. Eu tenho aquele homem como referência na minha vida, então assim, vai acontecer. A tua palavra disse, a palavra dele falou, então você só vai fazer. E Deus foi mudando a minha história. E hoje eu vivo. Graças a Deus, sou uma boa esposa. Aleluia. Deus é bom, né, irmão? A gente pede uma coisa, ele dá mais. A mim, tem uma esposa, tem uma filha linda, glória a Deus, aleluia por isso. E ele foi mudando a minha história. Porque eu comecei a declarar. Eu comecei a ir de encontro àquilo que Deus liberou para minha vida. Ele liberou, ele falou, ele disse que ia fazer. Então o que eu preciso? Eu preciso colocar o mando de encontro, a promessa. Eu tenho que começar a fazer com que o Leme trabalhe em função das promessas. O nosso maior problema é deixar a nossa língua gerar frutos de morte em nossas vidas. Irmãos, eu não quero saber o que está acontecendo com o país. Se eu tiver que comer filé mignon, eu vou comer. Amém. Se tiver que comer ovo frito, eu vou comer. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei das promessas que Ele fez para mim. Eu sei disso. Tá tudo ruim, mas Ele falou que vai fazer, Ele falou que vai me dar, Ele falou que vai mudar. Irmãos, eu olho para a vida de certas pessoas que eu oro há anos. Falo, Senhor, o Senhor prometeu que vai fazer, mas olha a situação. Senhor, quanto mais eu oro, mais parece que piora. E o Senhor nunca vai fazer você enxergar, porque a sua fé que é a mola mestra para isso. Se você não olhar e dizer, vai fazer, vai acontecer. Irmãos, eu conheço inúmeros testemunhos de mulheres que nego falava, teu marido está na bebida. É só pouco tempo, daqui a pouco ele está no altar. Não, teu marido está se drogando, teu filho está perdido. Tá lá, não, daqui a pouco ele vai fazer. Irmãos, eu contei a história de uma irmã chamada Irmã Sandra, essa mulher me marcou demais. Ela orou, a lua parou, irmãos. Mas deixa eu te contar um segredo que mais do que ela fazia a lua parar. Ela tirou o filho dela da morte 3 vezes. E uma dessas, ela tinha uma autoridade, irmãos. Ela era uma senhora, uma negona, grandona, com a voz forte. Ela chegou pros
pro chefe do bando. E o filho dela parecia que gostava de um termo militar que é mamar em onça. Ele gostava. Ele sabia que a mãe dele era mulher de oração. Ele sabia que a mãe dele tinha uma intimidade com o céu. Então ele abusava. Ele abusava, ele abusava, ele abusava. Teve um dia que a mãe falou assim: atira. Atira, eu quero ver vocês atirar. Vocês não podem estar vendo, mas tem milhares e milhares de anjos. Atira que eu quero ver sair algum projétil de alguma arma. Irmãos, testaram 17 armas, nenhuma conseguia disparar, todas falharam. Todas falharam. Todas falharam. Você tem coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer isso? Eu vou ter que ter muita autoridade. Essa mulher, ela não olhou. Ela fez como Eliseu fez aí. Olha lá fora, volta lá, eu acho que você não viu direito. Volta lá que tem carros e cavalos lá fora. Talvez você não viu direito. Você não está vendo direito. O panorama atual tá turvando a tua mente. Está turvando a tua visão, quer dizer. Então você não está conseguindo enxergar. Começa a mudar a realidade, começa a falar, começa a trazer a existência. Se é para fazer, vai acontecer. Vai. Irmãos, se você não tentar mudar essas vias neurais, elas vão ser sempre afetadas. Elas vão ser sempre utilizadas como caminho de fuga. Alguns psicólogos falam que elas que são afetadas pelos chamados viés cognitivos. Aquilo que determina a tua tomada de decisão. Muitas vezes você fica totalmente perdido. Se você não entender que as suas palavras, elas vão determinar o futuro da sua família, vão determinar o futuro do seu trabalho, do seu sucesso, da sua vida espiritual, sua vida financeira, da sua vida material, da sua família, vocês não vão viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você sempre vai ser mediano. O que não vive a bênção completa, mas também não vive uma derrota completa. Entra e sai de dentro da igreja, senta no banco, ouve, se alimenta um pouquinho. Eu estou fraquinho um pouquinho, aí eu vou ali e me alimento existencial, peguei um alimento existencial, estou alimentado. Domingo eu volto. Mas domingo não, esse domingo eu estou muito cansado. Acho que eu vou ver Domingão, Faustão, nem sei se ainda tem. Porque você vive uma vida medíocre. Vive uma vida mediana. Se você não começar a mudar isso, não começar a trazer à existência, quais são os seus sonhos? Começa a casar os seus sonhos com as promessas. Começa a dar forma. Começa a dar forma. Dá forma. Talvez pareça loucura hoje. Talvez pareça loucura. Escreva o que eu estou falando. Deus falou para mim que vai me fazer um grande empresário. Eu tenho certeza que a minha empresa será uma das maiores empresas do Brasil. Talvez você esteja olhando um cara aqui e falando, ele é maluco. Mas eu estou trazendo existência. Se o Senhor falou que ele vai fazer, eu não quero só que ele me faça. Eu quero que ele me faça de uma maneira diferente. Que assim eu possa mudar a vida, ajudar pessoas. Que eu tenho um desejo no meu coração de fazer um projeto social. De ajudar pessoas. A gerar pessoas, a tirar pessoas do caminho errado e fazê-las enxergar que o futuro é através do braço, do trabalho, do suor, do estudo, da força de vontade. Assim como ele fez comigo. Se ele falou que vai fazer, eu quero. Irmãos, se ele falar que não vai ser uma das maiores do Brasil, eu quero que seja uma diferente, que faça diferença na vida das pessoas. Eu sei que ele vai fazer, porque ele me prometeu. Então eu preciso viver diariamente olhando para isso. Se ele falou que eu vou ser um pastor, se ele falou que eu vou ser um evangelista, eu preciso olhar diretamente para isso. Senhor, hoje eu vou ler 10 minutos. Hoje eu vou alimentar a promessa de Deus. E com a promessa de Deus? A promessa de Deus seja que eu seja um grande evangelista. Então 10 minutos do meu dia, todo dia, é para alimentar o projeto de Deus na minha vida. Você tem alimentado o projeto de Deus na sua vida? Você sabe qual é o projeto de Deus na sua vida.
projeto de Deus no seu ministério? Você sabe qual é o projeto de Deus para sua família? O que você tem alimentado? Qual é o alimento que tem te impulsionado? Que tem te fortificado? É um alimento que te enfraquece ou um alimento que te fortalece? O que você tem vivido? O que você tem olhado? Você tem olhado para as situações momentâneas? Ou você tem olhado para aquilo que Ele te prometeu? Tem gente, irmãos, como o pastor falou alguns dias atrás aqui, que Deus mostra, Deus fala, não faz. Mas já que você fez, começa a exercer a fé. Começa a trazer existência. Pode estar difícil, irmãos. Pode estar no charco de lodo. Mas se você trazer vida, ela vai criar paz para os de perto e para os de longe. Você pode não estar vendo, mas está criando forma. Se você não está vendo, mas está se fazendo, está se moldando. Eu não estou vendo, talvez aos meus olhos, está tudo ruim, está piorando, mas está fazendo. Deus, Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que faz. Não adianta. A fé, ela é única. Ela é única na vida do ser humano, que consegue fazê-lo enxergar as promessas que ainda não se materializaram e trazê-las à existência pelo poder da palavra. Então mude o seu modo de pensar. Determine os seus pensamentos pela palavra de Deus, que é a palavra dele, que não volta para ele vazia, irmãos. Sem antes fazer aquilo que lhe apraz. O que lhe apraz é boa, perfeita e agradável. E não tem variação de dúvidas. Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele sabe o que é o melhor para você. Ele sabe o que é o melhor para você. Então comece a mudar o seu modo de fala. Irmãos, isso mexeu comigo. A brecha na minha vida. Estou morrendo de fome, estou morrendo de cansado. Irmãos, eu estou morrendo de cansado. Parece que você fala isso, você fica mais cansado. Vocês fizeram de Brasil. Eu comecei a fazer uma introspectiva. Eu falei, Senhor, está repreendido. E eu, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que o japonês fala isso. Que o americano fala isso. Que o holandês fala isso. Eu falei, Senhor, vou parar. Se eu continuar, eu acho que todo idioma fala isso. Será que é uma coincidência, irmãos? Ou será que não é uma estratégia do inferno para fazer você ficar se alimentando de morte? Será realmente que é só uma coincidência? Será que você vai falar, pô, você é tão louco assim, pô, é tão paranoico, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Será? Deus, Ele quer que você gere vida. Que você gere vida. Então começa a gerar vida. Começa a fazer. Profetiza a vida, irmãos. Os profetas no templo, eles não tinham prata, não tinham ouro, mas eles profetizaram, irmãos. O poder da palavra transforma. Não tenho ouro, não tenho prata, mas é o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho palavra de vida. O que eu tenho? Isso eu te dou. Levanta e anda. Chegou para você falando, tá reclamando aí. Não quero isso não. Não, nem quero saber disso. O que eu tenho para você é melhor. Quer? Recebe a vida. Recebe vida. Recebe que Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu quadro atual. Deus vai transformar a tua família. Vai transformar teu esposo, teu filho. É isso que eu quero te entregar. É isso que eu quero te trazer. Não me traga palavras de derrota. Não me traga palavras de desânimo. Eu não quero saber disso. Eu não quero. Eu quero viver as promessas que Deus tem para minha vida. Tem uma canção que vai dizer que vivendo de fé em fé, de glória em glória. Porque a fé ela é única, irmãos. Que faz você enxergar e trazer a materialização das promessas. Então viva isso fielmente na sua vida. Comece a mudar o seu modo de pensar.
Comece a profetizar a vida na vida das pessoas. Quando vierem com palavras de morte, pensamentos de morte, conversações de morte, comece a trazer vida através das palavras. Porque se elas têm um efeito de mudar seus pensamentos, imagine os pensamentos das outras pessoas. Imagina quando você fala e vive, que é mais forte ainda, que você está testificando algo, que você vai trazer, não só com palavras, mas com testemunho. Eu posso te dizer, é isso. É isso. É isso. Ele fez comigo. Ele não foi outra pessoa, ele fez comigo. Estava tudo desastroso, estava tudo sem forma e vazio. Mas eu comecei a profetizar. Era o estado de completo caos. Estava em caos. Estava em caos. Mas eu profetizei. Mas eu comecei a exercer a fé. E eu trouxe a existência. Através das palavras. Porque é a palavra do Senhor na tua boca. Entende uma coisa? Não é a tua palavra. Não é a minha palavra. A palavra de Deus de Isaías vai dizer que as palavras que saem da minha boca. Então comece a usar as palavras que saem da boca de Deus. Porque se surpreenda, elas têm o mesmo efeito saindo da boca dele, quando elas saem da tua boca. Você talvez você nunca parou para pensar sobre isso? Pense. Que o mesmo poder que tem saindo de Deus, tem quando elas saem da sua boca. Se você falar e tiver fé, o morto levanta. Se você falar e tiver fé, o surdo ouve. O cego enxerga. Porque a mesma palavra é como se fosse Deus falando. Ou você é boca de Deus ou não é. Ou você é boca de Deus ou não é. Porque precisamos viver as realidades espirituais e materializadas. Se tem cura, é cura que eu vou trazer. Se é libertação, é a libertação que eu vou trazer. Mas sempre trazendo vida e não morte. Que a sua vida gere vida na vida das pessoas. É isso que eu profetizo para a tua vida. Eu profetizo que os seus pensamentos mudem as áreas que estão derrotadas na sua vida. Eu profetizo que as suas palavras a partir de hoje vão trazer vida não só na vida das pessoas, mas na vida uma área da sua vida que possa estar morta e que você já esqueceu há muito tempo, que você viveu caindo, se prostrando, derrotado o tempo todo, mas você olhou para a derrota e você declarou: para que eu fiz? Para que eu fui tentar de novo? Para que eu abri essa empresa de novo? Porque eu tentei fazer esse curso de novo? Porque eu tentei, Senhor? Para que eu tentei? Olha a crise, olha o que aconteceu. Não, você vai começar a falar: não, eu vou tentar, não, eu vou fazer, porque Deus falou para mim que eu vou ser mais que vencedor, que eu vou conseguir. Se Ele falou que eu vou ser o maior tecladista de que já viram dele do governador, eu vou ser. Eu vou começar a estudar, vou começar a me esmerar. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele falou que a sua família vai gerar vida, vai ajudar famílias, vai restaurar vidas, Ele vai fazer. Basta você se separar, se consagrar, jejuar, ler, trazer vida para a vida das pessoas. Amém. Para você olhar e ver que as promessas de Deus estão aqui, irmãos. Elas estão aqui. Você toma posse. Cabe você tomar posse. Palavras são liberáveis do altar o tempo todo. Tem pessoas que muitas vezes não percebem e perdem as oportunidades. Tem gente que leva isso muito na brincadeira. Ou tem gente que leva isso a outros extremos do poder da palavra. Se eu falar, vai acontecer. Deus é obrigado a fazer. Não é assim. É quando você fala a palavra dele e começa a trazer isso para dentro da sua boca, o seu pensamento começa a casar com os pensamentos de Deus, com aquilo que Deus quer para a tua vida, e você começa a comer do fruto da sua boca. Que o profeta Isaías, em Provérbios vai dizer: o fruto da boca, Provérbios 18:20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios que ele satisfaz. Que você produza frutos que satisfazem. Não sei o que ele prometeu para você. Não sei o que ele prometeu para mim. Não sei o que ele possa ter prometido para você. Se ele me usou para falar para você, eu já até esqueci.
mas eu sei que Ele vai fazer. E você traga à existência aquilo que Ele tem para a tua vida. Essa palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, profetizando vida para a vida de todos e agradecendo a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.